Dados da biologia. Ensaio de uma definição da vida. Será escusado lembrar a todos os que aceitam a doutrina evolucionista que as classificações são apenas concepções subjetivas que não existem na natureza. Por conseguinte, sempre que quisermos definir alguma coisa de completo, não podemos deixar de incluir na definição mais do que queremos e de excluir alguma coisa que desejaríamos incluir. Para determinar os traços característicos da vitalidade, comparemos as suas duas espécies mais desiguais e vejamos no que elas se assemelham. Escolhendo a assimilação, por exemplo, da vida do corpo, e o raciocínio, por exemplo, da vida que distinguimos sob o nome de inteligência. Teremos a notar que estes dois fatos são operações de transformação. Sem transformação ou mudança, os alimentos não eram absorvidos pelo sangue, nem transformados em tecidos. As transformações vitais, quer viscerais, quer cerebrais, diferem também de outras transformações pela sua heterogeneidade. Assim, os atos da digestão dependem uns dos outros, e aqueles que compõem uma cadeia de raciocínios também estão dependentes. Chegamos assim à fórmula seguinte: a vida é a combinação definida de transformações heterogêneas, ao mesmo tempo simultâneas e sucessivas. Não uma combinação, mas a combinação definida. Essa fórmula é ainda assim imperfeita, pois que omite a particularidade mais distinta que se lhe vai juntar. Correspondência da vida com o meio. Distinguimos um objeto vivo de um objeto morto, observando se uma transformação nas condições que o rodeiam é ou não seguida de alguma transformação perceptível e apropriada a esse objeto.
Ajuntando esse traço importante, chegamos a formular assim a nossa concepção da vida. Uma combinação definida de transformações heterogêneas, ao mesmo tempo simultâneas, sucessivas em correspondência com coexistências e sequências externas. Alguns exemplos servirão para nos indicar toda a importância da adição feita à primeira fórmula. Todo ato de locomoção implica o dispêndio de forças mecânicas internas dispostas quanto à sua quantidade e direção, de modo que contrabalancem ou excedam certas forças exteriores. O ato de reconhecer um objeto é impossível sem uma harmonia entre as transformações. Que constituem a percepção e as particularidades particulares que coexistem no meio. Quando um animal escapa ao inimigo, tem de supor-se movimentos no seu organismo. Que estão em relação, em espécie e em rapidez com os movimentos de fora do seu organismo. A destruição de uma presa reclama uma combinação particular de ações subjetivas apropriadas pelo seu grau e pela sua sucessão a prevalecer sobre um grupo de ações objetivas. Visto que em todos os casos podemos considerar os fenômenos externos como simplesmente em relação, e os fenômenos internos também como simplesmente em relação, a definição mais larga e mais completa de vida será a acomodação contínua das relações internas às relações externas. Como esta definição é muito abstrata, será melhor empregarmos o seu equivalente mais concreto. E considerarmos as relações internas como combinações definidas de transformações simultâneas e sucessivas, as relações externas como coexistências e sequências e o laço que as une como uma correspondência. O grau da vida varia segundo o grau da correspondência. Quanto maior for a correspondência do organismo com o meio e melhor for a adaptação
ao mesmo meio, tanto maior será a vida. Verdade que, para ser aceita, basta lembrarmos da imensa mortalidade que reina nas criaturas de organização inferior. E do aumento gradual de longevidade e a diminuição de fertilidade que encontramos nas criaturas de desenvolvimento cada vez mais elevado. As relações com o meio que devem corresponder às relações com o organismo aumentam em número e em complexidade à medida que a vida se eleva. A história da humanidade demonstra bem esta verdade geral. No decurso do seu progresso, a humanidade ajuntou ao seu meio físico um meio social, indo complicando-se cada vez mais. Os corpos vivos, sendo aqueles que indicam em mais alto grau as mudanças de estrutura que constituem a evolução, e a vida compondo-se dessas mudanças funcionais que acompanham essas mudanças de estrutura, deve haver uma certa harmonia entre a definição de evolução e a definição de vida. Esta harmonia existe, com efeito. Esta manutenção de uma correspondência entre as relações internas e as relações externas, que reconhecemos constituir a vida, e cuja perfeição é a perfeição mesmo da vida, responde completamente a este estado de equilíbrio orgânico, móvel, que vem produzir-se no decurso da evolução e que tende sempre a tornar-se mais completo. Vimos rapidamente o caráter geral das funções vitais e da matéria em que se produzem. A ciência da biologia torna-se a exposição de todos os fenômenos que acompanham a execução destas funções. Por esta matéria, de todas as condições concomitantes e consequentes, sob as diversas circunstâncias a que são sujeitos os corpos vivos. Filosofia evolucionista, Herbert Spencer.